O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pronto. Mas começamos, ainda pega uma parte boa. Eu vou deixar a explicação sobre o globalismo para daqui a pouco, mas antes, eu acho que a coisa mais importante dessa palestra seria, de fato, situar a Laudato Si num contexto mais amplo, porque, como eu estava comentando mais cedo, não existe muita coisa de interesse na encíclica propriamente dita. Ou seja, ela, na verdade, trata mais das questões ecológicas, né? Fala muito da proteção ao meio ambiente, a necessidade de ter um cuidado com os mais pobres, de refrear o consumismo para, de certa forma, resguardar o planeta, e acaba que fica muito nisso. É um tipo de documento que não deveria ter sido escrito assim por um papa, né, na verdade, porque não fala praticamente nada de interessante isso, em termos de doutrina, em termos de fé, e ele fica mais ou menos naquela... Tem um elemento moral envolvido, que eu vou mostrar daqui a pouco, de que se trata, que esse sim seria, de fato, algo diferente, e que o padre David Pagliarini, que é o superior-geral da Fraternidade de São Pio X, diz que a inovação do Papa Francisco, né, ele levou adiante o pensamento do Concílio Vaticano II, e ele superou, inclusive, né, são as palavras lá do padre, superou a filosofia de João Paulo II, ou seja, faz o que ele chama de uma aceleração, né, de toda essa mentalidade. Mas bem, então, antes de falar... Qual foi o ano mesmo que foi? Foi 2015, foi maio de 2015. A data específica eu não lembro agora não, mas por ali. Então, bem, agora que já temos mais alguns, vou falar brevemente sobre o globalismo. Eu creio que a maioria está familiarizada com esse termo, né? Ele engloba uma série de coisas, é uma espécie de tentativa de mudar o sistema de uma forma bastante ampla. É conduzido por uma elite, certo? Uma elite financeira que tenta expandir o seu poder. São pessoas que já são bastante ricas, mas elas querem ter o poder. E aí elas se valem de um mecanismo que prescinde, de certa forma, do mecanismo democrático. Ou seja, eles não estão tão preocupados em saber quem vai ser eleito presidente do país A ou do país B. Eles querem governar uma estrutura supranacional, né? Ou seja, eles querem comandar, melhor dizendo, um conjunto de organizações internacionais e fazerem valer a sua vontade de cima para baixo, impondo o seu pensamento, a sua ideologia, mas sem passar pelo crivo da população, sem passar por nenhum tipo de consulta democrática, né? Poderíamos dizer assim. Ou seja, são um grupo de financiadores que banca uma série de técnicos, né, de tecnocratas, que, portanto, não são eleitos, ninguém sabe exatamente como é que eles chegam nessas posições de poder, e aí essas pessoas, desses organismos internacionais, passam a emitir uma série de diretrizes que acabam, então, sendo seguidas pelo restante da população do planeta. Então, em linhas gerais, o globalismo seria mais ou menos isso. E há um governante que não se adequa exatamente. Ao que eles ditam. Né? Exatamente, porque eles, tendo um controle muito forte da mídia, conseguem fazer com que... Isso, do sistema de educação, com certeza. Financiamento do Rockefeller. Sim. A questão da psicologia experimental. Sim, exatamente. Eles investiram muito na questão da psicologia social, da psicologia experimental, na tentativa de fazer ou de entender o funcionamento do ser humano com fins de controle. Ou seja, eu quero estudar como é que o ser humano pensa, como é que ele reage a determinadas situações para melhor controlá-lo. E tentam exercer um tipo de controle sutil. É uma espécie de ditadura, mas que
vai tentar evitar ao máximo os meios de repressão, os meios mais violentos, né? Vão tentar fazer isso de outras formas, através de uma mudança de mentalidade, né? O grande sonho deles, na verdade, seria fazer com que houvesse uma mudança da mentalidade na população, uma mudança tão grande que eles não precisassem mais, de alguma forma, ter de emitir certas diretrizes, porque as pessoas já pensariam daquela forma e elas mesmas passariam a atuar daquela maneira. Então, nós podemos pensar muito nisso, por exemplo, com respeito à questão do controle populacional, né, que está intimamente ligada ao globalismo, e populacional. É bastante significativo aqui o fato de que houve uma grande queda na taxa de natalidade, né? Então temos aqui algumas exceções, né, de pessoas que têm 5 filhos, já esperando o 6º filho e tudo mais, só que na grande maioria dos casos, né, nós sabemos que o que acontece é que as mulheres foram doutrinadas a quererem se divertir, quererem levar a vida louca, né? Girls just wanna have fun, né? Como dizia a letra de uma música de Cyndi Lauper nos anos 80, e aí elas vão levando essa vida, quando chegar ali pelos 30 e poucos anos é que elas pensam em se casar e vão ter um filho, 2 no máximo. Então veja, é uma mentalidade que já está bastante arraigada, mas não precisou de nenhum tipo de medida forte assim, não colocaram uma arma na cabeça da mulher dizendo você só vai ter um filho porque eu quero, não. Modificaram a mentalidade da população através de um conjunto de técnicas sutis tiradas da psicologia social e da psicologia experimental. Então, bem, em linhas gerais, essa seria a abordagem ou pensamento globalista. E com relação a Laudato Si, como eu falei, era uma encíclica que está muito preocupada com essas questões ecológicas. Então, ela parece ser uma espécie de reação a um conjunto de modelos, vou colocar aqui 3 modelos de relacionamento entre o homem e a natureza. E aqui, perdoe-me, porque eu não encontrei exatamente a tradução desses termos, mas quando eu explicar aqui vai ficar bastante claro. Então eu vou usar os nomes em inglês. O primeiro deles é o Dominion Model, ou seja, o modelo de domínio, né? O modelo de domínio. Temos então o Stewardship, que seria mais ou menos um modelo mais propriamente católico, né? Um modelo de relação do homem com a natureza. E por fim, temos o modelo que é o da Laudato Si propriamente, que seria o modelo do Kingship. Isso. O Kingship Model. Bem, então, o que são cada um desses? Vamos lá. Dominion, a palavra aqui no inglês é bastante parecida com a no português, né? É o modelo do domínio. Basicamente, é uma visão de mundo de que o ser humano domina completamente a natureza, de tal modo que ele tem o direito de destruí-la, desmatá-la, fazer o que bem entender com ela. É como se fosse, por exemplo, a relação que existe da propriedade privada no Código Francês, que veio, acho que depois da Revolução Francesa, né? Que a pessoa poderia, inclusive, destruir a sua própria propriedade, né? Porque o domínio que ela tinha sobre a sua propriedade era total, era pleno. Então, o homem pode fazer dela como bem entender. E aí, neste modelo de relação do homem com a natureza, que, de certa forma, é adotado por alguns liberais, você tem um pensamento de que o ser humano deve simplesmente extrair da natureza a maior quantidade de recursos possível. E é daí que vem não é bem uma expressão assim, mas foi um problema notado por um americano chamado Garrett Hardin, que escreveu um artigo, acho que no início da década de 70, e foi depois do artigo de Kingsley Davis, do que eu falo muito. Então deixa eu só situar isso daqui. Kingsley Davis foi um demógrafo americano que queria implantar medidas de controle populacional, mas ele adotou uma estratégia bastante globalista, ou seja, era de fazer-se valer
da ajuda do Ministério da Educação, dos grandes meios de comunicação, para fazer com que as mulheres não tivessem vontade de ter filhos. Essa, em linhas gerais, era a abordagem dele. Então, ele tinha uma visão de mundo neomalthusiana, que acreditava que se a população crescesse, haveria um esgotamento dos recursos naturais, gerando caos, morte, destruição e etc. E aí seria necessário, forçosamente necessário, conter o crescimento da população. Pois bem, então, alguns anos depois veio um outro sujeito, Garrett Hardin, e publicou um artigo intitulado A Tragédia dos Comuns. E ele, partindo do pressuposto, né, desse modelo de domínio da natureza, ele disse que o ser humano tentaria extrair o máximo da natureza no intuito de maximizar os seus lucros. Então, deixe-me dar aqui alguns exemplos. Se houvesse um lago cheio de peixes, na visão desse sujeito aqui, as pessoas iriam lá pescar e pescariam até as redes arrebentarem, né? Seria mais ou menos isso. Vamos pescar muito e aí com esse peixe a gente vai vender no mercado, a gente vai comer e aí eu vou ter o ganho, o benefício de ter pescado esse peixe. Só que por que fazer isso? Porque a pessoa não precisava arcar com os custos de criar o peixe. Seria diferente, digamos, de pessoas que fossem pegar galinhas selvagens. Vamos domesticar aqui essas galinhas, né? Voltando aqui alguns séculos na história da humanidade, mas enfim, vamos domesticar aqui essas galinhas. Não, porque aí a pessoa precisaria construir uma granja, precisaria cuidar da alimentação e haveria uma série de gastos relacionados à criação dessas galinhas. Então, ele teria, por um lado, um benefício, mas, por outro, haveria os gastos com os quais ele precisaria arcar. Então, isso já, de certa forma, limitaria a quantidade de galinhas que ele poderia pegar. Mas, no caso dos peixes, não. Por quê? Porque não haveriam esses gastos relacionados à criação dos peixes. Eles estão ali na natureza, prontos para serem pegos. Então, o homem só precisaria chegar lá e pegar. Então, segundo Garrett Hardin, quando havia essa situação em que, nas palavras dele, o benefício era individual, mas o custo era coletivo, havia, então, esse problema da tragédia dos comuns. Certo? Ou seja, as pessoas iriam atrás daquele recurso, seja o que for, né, um recurso mineral ou mesmo de animais, iriam atrás daquele recurso na tentativa de maximizar os seus lucros, e isso faria com que houvesse uma degradação daquele ambiente. Então, eu poderia ter, sei lá, uma grande criação de búfalos, e aí eles estão comendo aqui a grama, comendo capim, eu vou aumentar a minha população de búfalos porque eles comem o capim da natureza mesmo, e aí o resultado seria o sobrepastoreio, ou seja, não haveria mais grama naquele lugar, e isso geraria um problema logo em seguida. Então, para Garrett Hardin, a maneira de frear isso daí seria através justamente do controle populacional, como proposto por Kingsley Davis, né? Então, esse foi, pelo menos, o primeiro modelo que Garrett Hardin defendeu. Logo quando ele publicou A Tragédia dos Comuns, foi enaltecendo o trabalho de Kingsley Davis, que naquela época ainda não era amplamente aceito, né? Ele veio a ser amplamente aceito depois, mas nos primeiros anos ele não foi assim tão bem recebido. Pois bem, então este é o modelo de domínio da natureza. Ele está muito ligado também àquela questão voluntarista, né? Ou seja, de você colocar a vontade acima da razão, e aí podemos remeter isso daí até mesmo ao século XIV, e Guilherme de Ockham, Duns Scotus, etc. Mas eu não vou tentar fazer esse grande levantamento do panorama filosófico, porque precisamos também ser sucintos aqui. Muito bem, então o segundo modelo já é o modelo mais propriamente católico, né? Que seria o do guardião, daquele que é o protetor, ou seja, o homem, segundo a perspectiva católica, é o ser mais importante da criação, né, da criação física. Ele está acima de todas as outras porque possui uma alma espiritual. Então, ele tem a capacidade, né, estando em estado de graça, de alcançar a visão beatífica, que é uma coisa que está muito acima da finalidade de qualquer animal, de qualquer planta, de qualquer mineral aqui no planeta Terra ou no universo, né, vamos falar assim. Então, por causa disso, ele se coloca numa posição superior
à dos demais animais. Só que, ao mesmo tempo, ele possui a inteligência e com isso, ele deve ordenar este ambiente no qual ele se encontra inserido. Além do mais, o próprio Deus falou que deu, né, no livro do Gênesis, a ordem aos homens, né, Adão mais especificamente, né, frutificai-vos, multiplicai-vos e frutificai, enchei a terra e submetei-a, ou seja, o homem estaria acima da terra. Mas da mesma maneira que ele tem de submeter a terra, ele também precisa cuidar dela. Então, não é uma propriedade, assim, um direito de propriedade absoluta que o homem, por possuir, entre aspas, a natureza, pode fazer. Outra interpretação quer dizer assim, que tem que dominar a terra, né? Sim. É o domínio da terra. E a terra também pode ser compreendida também como o domínio de si mesmo. De si mesmo, exatamente. Está muito ligado, muito ligado ao aspecto material. Exato, do ser humano. Domínio de si mesmo. Exatamente. Então, temos este outro modelo, mas o modelo da Laudato Si, propriamente, é o modelo de kingship. E king, em inglês, está muito ligado ao parentesco. É uma palavra até um pouquinho difícil de traduzir, mas acho que o parentesco seria o mais próximo. Então, agora não é o homem que está acima da natureza, mas de alguma forma ele se encontra quase que em pé de igualdade com ela. Ele reconhece a importância da natureza de tal modo que a eleva. Eu lembro daquela música de Natal. To you and your king. Sim, exato. Pode ser. Exato, vem daqui. Tidings for Christmas and a Happy New Year. Exatamente, vem daqui, de kingship. Então, este em linhas gerais, o modelo proposto aqui pela Laudato Si. Então, vou falar um pouquinho mais sobre a encíclica e pegar aqui para fazer um texto, vou fazer uma citação da encíclica e depois tratar um pouco mais da questão globalista e mostrar como existe toda uma tentativa de fazer o que eles chamam de uma mudança de paradigma, que é essa mudança da mentalidade da população, que eles tentam operar em nível global, e como isso, de alguma forma, está interligado com a proposta da própria encíclica, né? Pois bem, então, o parágrafo que provavelmente é o mais interessante aqui da encíclica já é um dos últimos. Deixa eu encontrar aqui. Tem 200 e tantos. 246 parágrafos. Mas, assim, ainda é bastante coisa. Muito grande. São 192 páginas. É muito grande, é um livro. Né? Quem foi que escreveu essa encíclica? Foi o Túlio, foi? Não, acho que não. Mas não foi o Francisco, não. Mas saiu. Na época saiu quem foi o Ghost. Não sei exatamente não. Pronto, mas eu achei aqui, o parágrafo 245. Ele diz o seguinte, Deus, que nos chama a uma generosa entrega e a oferecer-lhe tudo, também nos dá as forças e a luz de que necessitamos para prosseguir. No coração deste mundo, permanece presente o Senhor da vida que tanto nos ama. Não nos abandona, não nos deixa sozinhos, porque se uniu definitivamente à nossa terra e o seu amor sempre nos leva a encontrar caminhos novos. Que ele seja louvado. Então, a questão aqui é da união definitiva de Deus com a própria terra. Então, existe um vídeo, que eu vou até indicar aqui nos grupos, do superior geral da Fraternidade Sacerdotal de São Pio X, que ele comenta algumas coisas do papado de Francisco. Não está falando especificamente da Laudato Si, mas ele menciona a encíclica ali num dos trechos. Ele diz mais ou menos o seguinte, né, que existe uma continuidade entre o pensamento de Francisco e dos seus antecessores, né, particularmente de João Paulo II. Mas, ao mesmo tempo, há também uma inovação de Francisco, do Papa Francisco, que é justamente nessa união definitiva de Deus com a Terra. Por quê? Identidade, professor? Essa união é uma identidade? Não, eu acho que não chegaria a isso, não. Porque
A encíclica é meio estranha, assim, no sentido de que existem textualmente rejeições ao panteísmo, rejeições ao gnosticismo, mas ele aqui e ali faz umas afirmações assim, que tem um saborzinho. Porque o modernismo panteísmo, mas nega na frente, isso. Afirma depois nega. Aí é difícil dizer que seria uma identidade propriamente, porque também não fica aquela coisa assim extremamente clara, né? Mas é uma união, é como se Deus, pronto, não tem a união entre Deus e que se fez homem, né? Então imagine Deus que se faz terra. Seria uma comparação meio tosca, mas pense mais ou menos por aí. Mas bem, então o padre lá continua, né, dizendo que a partir do Concílio Vaticano II existe uma direção imanentista, que é uma nova concepção da revelação, da fé e da missão da Igreja. Em que consiste esse direcionamento imanentista? É que a grande intuição do Concílio Vaticano II, e sobretudo do papado de João Paulo II, foi a de que nosso Senhor Jesus Cristo, ao se encarnar, ao se fazer homem, de alguma forma ele se uniu a todo homem. E a Igreja tem a missão de ajudar as pessoas a tomarem consciência de que já estão, de certa forma, unidos a Cristo e que já estão, de certa forma, salvos. Foi o que eu falo, da imanência vital. Sim, sim, exato. Exato, mas... O catolicismo foi pensando que nosso Senhor, ele acessou a imanência vital dele e nós acessamos essa consciência da imanência vital com ele. É isso que é a religião católica. Pronto, então... É mais ou menos, vai em direção, de fato, a uma divinização do homem. É naturalista. Sim, sim. O sim. ser humano como algo natural, não tem espiritualidade. Assim, tem uma espiritualidade acima da... Vai em direção a isso daí, mas é além, porque ele diz o seguinte, né? A missão da Igreja é dar testemunho no meio da humanidade dessa união do Verbo com todo homem. E uma das palavras-chave do pensamento de João Paulo II é a da autoconsciência, ou seja, é a capacidade de todo homem de tomar consciência progressivamente, que aí vem também a questão da história, né, a concepção histórica, progressivamente do fato de que ele já está unido, de certa maneira, a Cristo e, portanto, já está, de certa forma, introduzido no mistério da própria encarnação de Nosso Senhor. Mas existe o elemento aqui personalista o personalismo, né, de João Paulo II. Hein? Quem esteve aqui na palestra do jovem professor Vitor, né, ele falou brevemente das categorias aristotélicas. Então, existem, o principal, né, seria a substância, que é aquilo que uma coisa é. O ser humano. O que é o ser humano? Vamos dizer, é um animal que pensa. Certo? Assim, se formos bem sucintos, né? É um animal que pensa, ou seja, ele é dotado de inteligência porque pensa. Então, aí está a substância do ser humano. E temos também os acidentes. Certo? Então, acidentes são coisas, digamos assim, não essenciais, mas que estão sempre presentes. Por exemplo, aqui nós temos 3 pilotos, certo? Este daqui é um piloto preto. Nós temos aqui um piloto azul e um piloto vermelho. Todos eles são pilotos. Isso daqui muda, acho que a qualidade é o que seria. Mas todos eles têm a mesma essência, a mesma substância. A diferença entre eles é acidental. E aí existem outras diferenças acidentais aqui, por exemplo, eu estou de pé, vocês estão sentados. É uma diferença também de situação. Mas um dos acidentes, que foi mostrado inclusive pelo professor, é o da chamada relação. Então, por exemplo, Antônio de Mariana, né? Emílio de Marla, ou seja, trata-se aqui de relações. E, enfim, tem uma série de outras relações que poderíamos falar, mas para manter as coisas bem sucintas, para o personalismo de João Paulo II, o personalismo em geral, né? A relação está intimamente ligada à essência do ser humano. Em outras palavras, o que é ser humano? Ser humano é relacionar-se. Então, essa é a chave. Daí ele vai falar muito coisas como o amor me ensinou todas as coisas.
O diálogo, exatamente. A teologia do corpo vem muito daí, né? O amor me ensinou todas as coisas. Ele fala muito da questão da comunhão de pessoas, né? De colocar numa situação amorosa. A importância que ele tem, que ele dá à liberdade, também vem daí, porque o ser humano pleno é aquele que se doa. E para doar-se é necessário ser livre. E aí vem o enaltecimento da liberdade individual, da liberdade de consciência e tudo mais, porque seria necessário para chegar a essa plenitude do ser humano. Então, a essência do homem estaria ligado, na verdade, a um acidente, que é o da relação. Então, existem esses dois pilares, né, do pensamento, do aspecto personalista do pensamento de João Paulo II. De um lado, a relação propriamente, e do outro, a liberdade. Só que com o Papa Francisco há uma superação disso tudo. Por quê? Porque Cristo não se uniu simplesmente a todo homem. Ele se uniu definitivamente à nossa terra. Então veja que é uma coisa já... Além do relacional, né? Sim, exatamente. É uma coisa que vai além. Então não é mais um problema de autoconsciência. E toda a moral, e aqui em Laudato Si ele vai tratar de certa forma de temas morais, mas não são aqueles temas com os quais nós estamos acostumados a lidar. Ele vai falar muito, sobretudo, da questão ambiental. Claro que ele menciona aqui e ali o aborto, ele menciona aqui e ali o controle populacional, ele critica o controle populacional, pelo menos isso, né? Critica o aborto, obviamente, mas a questão toda é que a moral ela se resume, de certa forma, na ideia de que é preciso estarmos em harmonia com a natureza. Então, é nessa harmonia, a natureza, que nós encontramos a nossa plenitude. E ele insiste na unidade e na conexão que há entre Deus, o homem e o meio ambiente. E tudo aqui, né, todos os lugares poderiam ser considerados lugares teológicos. Então deixa eu colocar aqui o lugar teológico, uma expressão que poucos conhecem, né, fora dos... Lugar teológico, exato. Que se trata de... Não é uma coisa ruim, certo, em si. Na verdade, são as fontes sobre as quais se assentam o pensamento teológico. Então, por exemplo, as Sagradas Escrituras, um lugar teológico. A tradição da igreja, o magistério, o pensamento dos padres da igreja, né, quer dizer, da patrística. Isso, são as fontes. Aí tudo isso daí é lugar teológico. Aí, deixa eu ver, a opinião dos teólogos eminentes também pode ser considerado um lugar teológico. Claro que há alguns lugares teológicos mais importantes do que outros. Não. Ela é utilizada assim, é utilizada, só que... Isso. Normalmente, exato. Só que a questão é que... Eu não gostei não, parece lugar que fala. Pronto. Tem uma outra expressão que essa sim é mais perigosa e eu acho que é mais recente, que é o momento teológico. Você ouvir um padre falando momento teológico, cuidado, que ele provavelmente está com treta. Que é basicamente a ideia de que o mundo evoluiu e agora nós não precisamos mais daquela moral que se tinha no século XIII, né? As coisas agora são diferentes. Estamos em um outro momento teológico. Isso. O momento da sinodalidade, exato. Mas vejam só, então, o lugar teológico aqui, de acordo com essa nova perspectiva do Papa Francisco, tudo pode ser um lugar teológico, ou pelo menos assim, os lugares geográficos, como a floresta, os rios, o mar, tudo ali é uma fonte da teologia. Por quê? Porque Deus se uniu à nossa terra. Estão entendendo isso daí? Então, aparentemente, existiria uma espécie de pensamento panteísta, né, na Laudato Si, com uma tendência talvez ao racionalismo. Mas é aquela coisa assim, ele fica sim e não. Aí daqui a pouco, será que ele está fazendo alguma afirmação agnóstica? Aí, não exatamente, né, tem uma crítica ali, não podemos
divinizar a natureza, e ok, criticou o panteísmo, mas também não podemos divinizar, desprezar, não podemos desprezar a matéria como fizeram certos movimentos, aí poxa, então ele criticou também, de certa forma, o gnosticismo, mas fica aquela coisa assim, né? Nem é carne, nem é peixe, e tem uma série de posicionamentos que eu diria assim, não necessariamente ambíguos, mas é porque pronto, se fosse uma comida, seria uma comida sem tempero. Essa é a Laudato Si, certo? Por quê? Porque, veja só, em primeiro lugar, é um Papa que está tratando de questões ecológicas. Então, imagine o seguinte, vamos a uma missa, todo mundo aqui indo a uma missa, tal, aí o padre faz ali, né, canta o Kyrie, o Glória, tudo mais, chega a hora do sermão. Aí, na hora do sermão, o padre só começa a falar de futebol. Futebol, 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 futebol. E aí a gente, ouvindo assim o sermão, poxa, será que ele vai conseguir ali fazer uma virada, um arremate genial e mostrar como o futebol está ligado a alguma coisa assim? Mas não. Mas não. É só futebol. Aí chega na outra semana, você vai ali à missa novamente, o mesmo padre. Aí chega na hora do sermão, futebol, 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 futebol. Não é lugar para estar tratando de futebol. Pronto. A Laudato Si é mais ou menos isso. É porque é ecologia, 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 ecologia. Mas se você pegasse os documentos das fundações globalistas que tratassem da ecologia, eles iriam falar uma coisa parecida. Claro que no aspecto mais radical, né, porque tratariam dos tais direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, iam tratar da liberdade de se ter sua própria orientação sexual, coisa do tipo, mas assim, no grosso, ali na essência, o que a Laudato Si trata é justamente isso. Então, é uma encíclica que não tem o gosto, sabe? Não é aquela coisa assim que a gente pode dizer, puxa, vamos estudar aqui a Laudato Si e aprender uma coisa com ela. E por isso que eu estava mais preocupado em dar uma espécie de panorama, né, de contextualizar ao Laudato Si em um esquema mais amplo para que pudéssemos entender nem tanto o documento propriamente dito, como eu disse, não é uma coisa que me interessa, assim, eu não vi coisas de grande interesse ali, mas para nós entendermos a mentalidade que está por trás daquilo ali e que já chegou até ao Papa. Ou seja, no sentido de que temos jornalistas que pensam daquela forma, e aí eles falam isso aí na televisão. Daqui a pouco a senhorinha dona de casa que assiste ao jornal de forma até inocente, a telenovela, ela acaba absorvendo um pouco desse pensamento, porque está sendo exposta a ele. Aí daqui a pouco vem o neto dessa senhorinha que na escola escutou mais alguma coisa, então o pensamento vai se tornando hegemônico na sociedade. E aí chegou num ponto tal que até o Papa começa a escrever voluntariamente sobre esse assunto, mostrando como se fosse uma coisa de tão grande importância que na verdade estaria ligada, de certa forma, à fé, à moral também, quando no máximo se trataria de algum aspecto acidental, né? Poderíamos simplesmente dizer